Boa tarde a todos. Eu sou Cláudia Vassalo, da Exame. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença do ministro Alexandre Tombini, presidente do Banco Central, e de todos vocês. Eu vou chamar o ministro Tombini para fazer uma apresentação. E se houver tempo, ao final da apresentação dele, nós vamos abrir para algumas perguntas de vocês. Obrigada. Bom, muito boa tarde a todos. Queria agradecer ao Roberto Tivita, o Fábio, a Cláudia, por esse convite, o Jairo também, por esse convite de fazer parte desse Encontros Exame. É sem dúvida, uma excelente oportunidade para me dirigir a uma distinta audiência de líderes empresariais, com cobertura dos profissionais de imprensa. Então, aproveito primeiramente para agradecer essa oportunidade. Na minha breve fala, que eu espero que tenhamos algum tempinho no final para o nosso debate, eu pretendo compartilhar inicialmente a minha visão, a visão do Banco Central, mais geral, sobre as perspectivas para a economia internacional. Eu estive há quase duas semanas, participei das reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, em Tóquio. Encontrei alguns de vocês por lá também. E tive a oportunidade de conversar não só com os meus colegas, as autoridades econômicas dos principais países avançados e países emergentes, mas também um grande número de investidores. Tive a oportunidade de estar em vários eventos, onde presença de investidores com interesse no país, tanto investidores internacionais, brasileiros também, conterrâneos, mas também locais onde pude constatar um grande interesse dos japoneses e dos demais nacionais em relação às perspectivas, aí, o cenário econômico, o cenário do Brasil. Eu acho que a mensagem básica que eu saí da reunião do Fundo não foi muito diferente da percepção que tinha antes de chegar lá. Ou seja, nós estamos aí por um bom período, né, com a economia internacional enfrentando uma fase aí de crescimento mais baixo que a média histórica. Esse período tende a ser prolongado. Na sequência, eu vou falar da economia brasileira, ressaltando principalmente aos senhores e senhoras, empresários e investidores, que eu creio que é o momento de prestar mais atenção às boas perspectivas da economia brasileira e às oportunidades que estão surgindo no país. Creio que há sinais já consistentes de uma retomada do crescimento que está em curso, e o país vem adotando importantes medidas para aumentar a produtividade e a competitividade da nossa economia. Isso tudo acontece em um ambiente de inflação sob controle, de estabilidade econômica e financeira. Eu vou aproveitar para falar também um pouco sobre o sistema financeiro nacional. Acho que é legítimo concluir que nos últimos 2 anos promovemos inúmeros aperfeiçoamentos no arcabouço prudencial e regulatório dessa indústria, identificamos, sim, algumas vulnerabilidades e, a partir de um plano de ação consistente, adotamos ações necessárias de forma serena e sem impor qualquer risco ao bom funcionamento dos mercados. Hoje temos um sistema financeiro ainda mais sólido, capaz aí de contribuir no período à frente, de forma efetiva para o crescimento sustentável do Brasil. Bem, voltando então às perspectivas do cenário internacional, creio que continua então sendo de baixo crescimento econômico por um período prolongado. A crise econômica e financeira mundial já perdura por 5 anos, desde 2007, mais ou menos, né, com 2 fases distintas e um breve período de retomada do crescimento entre 2009 e 2011, o qual não se mostrou sustentável ainda.
O legado para as economias avançadas, por enquanto, é de elevado endividamento, principalmente dos governos. Temos mercados financeiros ainda fragilizados, apesar das melhoras, principalmente nos Estados Unidos. E o nível de desemprego permanece ainda persistentemente acima do padrão histórico. Creio que a recuperação tem sido uma das mais lentas quando comparada aos ciclos anteriores, né, registrados, ciclos econômicos anteriores, registrados desde a Grande Depressão de 29. O processo de desalavancagem das instituições financeiras, das famílias, das empresas e dos governos nas economias avançadas será um período longo, né, sujeito aí à volatilidade que nós vemos na economia internacional. A Europa continua sendo a principal fonte de preocupação, principalmente pelas vulnerabilidades econômicas e financeiras que ainda se fazem presentes. É fato que observamos nos últimos meses, trimestres, importantes avanços com a adoção de medidas para endereçar o problema de liquidez e capital no âmbito do sistema financeiro europeu e aliviar pressões sobre a gestão das dívidas soberanas dos países membros da zona do euro. Essas iniciativas, nossa visão, contribuíram para diminuir o estresse dos mercados, estancar a escalada dos prêmios de risco soberanos e reduzir a chance de ocorrência de eventos extremos. Mas não são, como sabemos, soluções prontas e definitivas capazes de restabelecer de uma hora para outra uma dinâmica de crescimento sustentável. Por um lado, o arcabouço de medidas já anunciado precisa ser ainda efetivamente adotado e principalmente testado, o que ainda irá requerer importantes esforços de coordenação dos líderes europeus nos campos político, jurídico e técnico, inclusive a superação de antigos dogmas pelos países que mais precisam restabelecer a confiança em suas políticas e nos seus mercados. Por outro lado, será necessário ainda aprofundar as reformas estruturais, visando endereçar desequilíbrios econômicos existentes entre a União Europeia e reestabelecer a competitividade do bloco frente aos seus principais parceiros comerciais. Bom, essa é a nossa visão sobre os desenvolvimentos na Europa. No caso dos Estados Unidos, nossa visão no Banco Central, a principal fonte de insegurança hoje está no campo fiscal, com as incertezas quanto à prorrogação dos incentivos tributários, reversão da redução de impostos adotados após a primeira fase da crise financeira de 2008-2009 e cortes adicionais de despesas. Tudo isso já está afetando, na nossa visão, as decisões de gasto das famílias e de investimento das empresas norte-americanas. O chamado penhasco fiscal, o fiscal cliff, como ficou popularmente conhecido, tem o potencial de gerar uma contração fiscal até 4,5% do produto interno bruto nos Estados Unidos, o que, se fosse efetivado, certamente representaria sepultar definitivamente qualquer esperança de recuperação da economia norte-americana e, consequentemente, da própria economia mundial no curto prazo. A avaliação geral, entretanto, é de que haverá, ao menos, a renovação parcial dos incentivos tributários. Contudo, as discussões sobre o penhasco fiscal, bem como sobre a ampliação do teto de endividamento do Tesouro norte-americano, só se iniciarão efetivamente após as eleições presidenciais marcadas para o início de novembro próximo. E provavelmente só serão concluídas sob a égide do novo Congresso em meados do primeiro trimestre de 2013. A postergação dessas decisões e, consequentemente, as incertezas que pairam sobre a magnitude do aumento dos impostos e de redução dos gastos públicos tem se refletido sobre os níveis de dispêndio das famílias e o investimento das empresas norte-americanas, principalmente aqueles de horizonte mais largo. Não obstante essas dúvidas que pairam sobre a questão fiscal, dados recentes da economia norte-americana mostram alguns sinais de recuperação importantes. O próprio segmento imobiliário tem observado a retomada das vendas, a redução de estoques, a recuperação de preços e a ampliação das concessões de crédito naquele segmento. Importante ressaltar que essa melhora dos indicadores parte de um patamar extremamente baixo pós-crise, não havendo ainda sinais consistentes de que se trata de um processo de crescimento sustentável.
Ademais, a taxa de desemprego no mercado de trabalho norte-americano continua elevada, apesar da redução recente. E o ritmo atual de crescimento econômico não deve ser capaz de fazer convergir essa taxa para os níveis históricos rapidamente. Creio que é nesse contexto que se inserem as iniciativas recentes do Federal Reserve, do Banco Central norte-americano, reforçando sua comunicação sobre o horizonte e os rumos da condução de sua política monetária e adotando uma nova rodada de políticas não convencionais de afrouxamento monetário, o QE3, como é conhecido. Em relação à China, permanece, na nossa visão, a perspectiva de desaceleração do ritmo de crescimento, sinalizando, apontando para um pouso suave da segunda maior economia mundial. Nos parece ser nítida a preocupação do governo chinês em adotar medidas específicas que impeçam, de um lado, a desaceleração mais pronunciada da economia, mas, por outro, sem causar desequilíbrios internos, como os ocorridos em 2009. A propósito, e aí fazendo parênteses, há uma percepção, ao meu ver, extremada, de que a economia brasileira é dependente da economia chinesa. Essa, inclusive, foi uma das questões mais frequentes nas nossas incursões aí fora. Em Tóquio não foi diferente, não é? Analistas e investidores estrangeiros sempre fazem a pergunta da China Dependency, da dependência do Brasil, parece algo extremado. Por que isso? Porque o Brasil, como sabemos, ainda é uma economia relativamente fechada, né? Os dados de hoje apontam exportações brasileiras correspondem a apenas 10,7% do nosso PIB, do nosso Produto Interno Bruto. Um percentual relativamente baixo quando comparado a outros países emergentes. Ainda assim, o Brasil tem uma pauta de exportações diversificada, tanto em destino quanto em produto. E, nesse sentido, apenas menos de 17,7% das nossas exportações tem como destino o mercado chinês, o que, fazendo a conta, significa que as exportações brasileiras para a China hoje representam em torno de 2% do PIB brasileiro. Então, esses números eu sempre gosto de apresentá-los porque dão uma dimensão mais precisa desse conceito que se desenvolveu nos últimos anos. Me parece que foi levado um pouco ao extremo. Mas, por outro lado, também não se pode ignorar que o fraco desempenho da economia mundial, e especialmente a desaceleração da economia chinesa, contribuem para o recrudescimento do comércio internacional, tendo impacto também na economia brasileira. Acho que, como o Banco Central tem afirmado, a transmissão do que acontece lá fora para a economia brasileira tem se manifestado por intermédio de diversos canais, entre eles a própria demanda de outros países por produtos brasileiros do comércio internacional. Contudo, um ponto que eu gosto de fazer, no que temos observado é que o canal que mais tem afetado o desempenho da economia brasileira, o canal da crise internacional sobre a economia, é o que flui via o sentimento, e aí o sentimento não só dos empresários, mas também dos consumidores. Em particular, no último caso, no caso dos empresários, observa-se no curto prazo um recuo, ou seja, ao longo do último ano, dos investimentos, em função desse ambiente internacional, o que repercute, tem potencial de repercutir no médio e longo prazo, com um ritmo de expansão da oferta menor do que seria caso não houvesse essa crise internacional. Mas eu acho que é o momento já de nós continuarmos monitorando esses desdobramentos da crise, né, o desempenho das economias chinesas e norte-americanas, aprofundarmos o relacionamento com essas e outras áreas de parceria comercial e de investimentos, mas é importante prestarmos também atenção ao que está acontecendo hoje no Brasil, as oportunidades presentes hoje no mercado brasileiro, a despeito do ambiente internacional que ainda é caracterizado por essa complexidade. Em relação a isso, o crescimento do país está ganhando maior atração, está acelerando, e devemos crescer em termos anualizados em torno de 4% no segundo semestre de 2012 e no ano de 2013. Né? Essa é, pelo menos, as expectativas que estão aí nos agentes de mercado, nos órgãos multilaterais internacionais, como o Fundo Monetário e a OCDE.
Essa trajetória que estamos vivendo hoje, já de um crescimento mais forte, e em 2013, ela se ampara essencialmente em dois conjuntos de fatores na nossa visão. Primeiro, na presença de vários indicadores que dão sustentação à demanda doméstica, começar pela taxa de desemprego, que está em nível historicamente baixo. A economia brasileira continua gerando empregos e renda. Nos últimos 12 meses foram criados quase 1.400.000 novos postos de trabalho. A renda do trabalhador permanece em ascensão, cresceu quase 3% nos últimos 12 meses. Dessa forma, o conjunto de renda em crescimento, mercado de trabalho gerando empregos, nós temos aí uma massa salarial real que cresceu quase 5% nos últimos 12 meses. Somado a isso, temos a expansão do crédito, né, que continua, resultado aí de um aprofundamento desse mercado, em função do melhor acesso também de mais brasileiros ao mercado, ao sistema financeiro em geral, ao mercado de crédito em particular. O segundo conjunto de fatores reúne os importantes impulsos de política já introduzidos, cujos efeitos ainda não se manifestaram plenamente na economia. O Banco Central, desde agosto de 2011 até o início deste mês, reduziu a taxa de juros básica da economia em 525 pontos, flexibilizou também as regras dos recolhimentos obrigatórios, recolhimentos compulsórios depositados no Banco Central, melhorando assim as condições de liquidez do sistema financeiro. Igualmente, as taxas de juros aos tomadores finais e os spreads bancários estão em queda, melhorando assim as condições de financiamento e refinanciamento das famílias e das empresas no país. Bom, paralelamente a esses dois conjuntos de fatores que eu mencionei, há também as importantes iniciativas que certamente irão contribuir para o aumento da competitividade e para a ampliação do investimento no país. A expectativa com essas iniciativas pelo lado da oferta, na questão estrutural, na questão da infraestrutura, especialmente logística de transportes, é de que sejam realizados vultosos investimentos, tanto públicos quanto privados, nos próximos anos, que certamente irá contribuir para aumentar a competitividade do Brasil, fortalecendo um ambiente favorável ao crescimento sustentável a médio e longo prazos. Bem, como eu mencionei, a economia já está ganhando mais velocidade. No setor industrial, por exemplo, os senhores sabem, o sentimento do empresariado melhorou nos últimos meses, a produção aumentou de forma consecutiva nos últimos 3 meses, apresentando inclusive uma disseminação geográfica por segmento, dos 27 segmentos acompanhados pelo IBGE, 20 apresentaram crescimento em agosto, o nível de utilização da capacidade instalada aumentou e o setor industrial voltou a gerar postos de trabalho. O setor agrícola, despeito aí do choque que tivemos no primeiro trimestre, com a quebra de safra, principalmente na região sul, né, ainda assim a produção de grãos deverá bater novo recorde em 2012. E de acordo com a primeira previsão realizada pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, a produção continuará crescendo em 2013, em ritmo inclusive mais acelerado do que neste ano. Para fechar aqui o lado da oferta da economia, o setor de serviços continua se expandindo acima dos demais setores, não é? O setor de serviços cresce múltiplos do PIB, não é? Apesar de ter moderado recentemente esse crescimento, não é? Por essas e por outras, bom, primeiro pelos fatores que estão ainda por trás, sustentando esse processo, e pelas informações que já dispomos sobre a economia, é que os participantes de mercado e os organismos multilaterais prevêem aí uma retomada, uma aceleração do crescimento neste segunda metade do ano e certamente no ano vindouro. Importante destacar que esse cenário irá se materializar em ambiente com inflação sob controle e se deslocando em direção o centro da meta de inflação para o Brasil. Falando um pouco de inflação, eu gostaria de dizer o seguinte: acho que em resposta às ações de política e ao complexo ambiente internacional no primeiro semestre deste ano, observamos no mercado de câmbio uma reversão do movimento anterior de apreciação da moeda brasileira.
embora em intensidade menor do que teria nos anos iniciais da adoção do regime de metas de inflação, essa variação cambial impactou a inflação, em particular no segmento de bens comercializáveis. Já o conjunto de bens não comercializáveis, onde a inflação tem se mostrado mais resistente, no primeiro semestre foi especialmente sensibilizado pelo expressivo aumento do salário mínimo na economia brasileira. Ainda assim, com esses efeitos, até junho deste ano, a dinâmica das expectativas dos participantes de mercado, resumida no Boletim Focus, que o Banco Central divulga toda segunda-feira, bem como a inflação derivada dos instrumentos financeiros, a chamada inflação implícita, dos títulos públicos, sinalizava que a inflação convergiria para a meta em 2012. O mercado estava com uma expectativa de inflação para o ano na faixa de 4,80%, 4,90%. A inflação implícita dos instrumentos dos títulos públicos apontava já para o centro da meta, em torno de 4,5%, 4,6%. E esse também era o cenário com o qual o Banco Central trabalhava. Diga-se de passagem, desde março de 2011, quando divulgamos o relatório de inflação de então, projetamos naquele momento que a convergência se daria, então, em fins de 2012. Então, todo esse processo foi de acordo com as expectativas e com, digamos, a nossa estratégia de política monetária. No entanto, como todos sabemos, entre o segundo e o terceiro trimestre deste ano, ali entre junho e julho, surgiram pressões localizadas de preços nos mercados internacionais, decorrente de um choque grande, desfavorável na oferta no segmento de commodities agrícolas, principalmente com a grande seca que houve nos Estados Unidos. E, diferentemente do ocorrido em 2010 e 2011, esse choque foi mais circunscrito, afetou poucas commodities, sobretudo as agrícolas, e as evidências, a nossa visão, sugere que esse choque deve ser mais curto e menos intenso do que aquele choque que tivemos, o último, anterior a esse, em 2010, final de 2010 e início de 2011. Então, esse nós pensamos que será mais curto, menos intenso, já temos indicações disso, mas certamente afetou a inflação corrente no país, e diga-se de passagem, em vários países. Já nos mercados domésticos, surgiram pressões decorrentes da instabilidade dos preços dos produtos in natura e de grãos. Tivemos aí várias quebras de produção de perecíveis, que deu um repique, certamente, na inflação dos alimentos, mais ou menos no mesmo período. Esses choques de oferta têm influenciado a dinâmica de inflação no Brasil. Inicialmente, como se poderia esperar, as repercussões aparecem na dinâmica dos preços no atacado e, a seguir, sobre os preços ao consumidor. Contudo, a evolução da inflação sugere que, em grande parte, os impactos desses choques de oferta já foram transmitidos para os preços ao consumidor, de modo que os impactos remanescentes tenderiam a ser menores neste período agora. De fato, de modo geral, os preços das commodities têm mostrado certa estabilidade nos mercados internacionais. Em alguns casos, recentemente, recuaram. Movimentos similares temos registrado nos mercados domésticos, tanto em relação aos preços dos produtos in natura, quanto em relação aos preços dos grãos. Com isso, já vemos aí nos dados, os preços no atacado têm arrefecido. Por exemplo, a segunda prévia do Índice Geral de Preços do Mercado, indicador calculado pela Fundação Getúlio Vargas, que foi divulgado na semana passada, já registrou uma deflação, uma redução dos preços no segmento de preços agrícolas, que fez parte desse processo, desses choques que eu mencionei há pouco. Na medida em que essa acomodação de preços no atacado se consolidar, o custo natural e esperado dos eventos aponta, nos próximos meses, moderação nos preços ao consumidor. Além da moderação dos preços no atacado, o menor reajuste do salário mínimo esperado para o próximo ano, ano de 2013, também se apresenta como um importante elemento de suavização dessa dinâmica de inflação que temos. Também, pelo lado da taxa de câmbio, quer dizer, nas perspectivas dos agentes de mercado, do Boletim Focus
e do próprio mercado de derivativos apontam aí para uma maior estabilidade nessa variável. Isso também apoia essa visão de moderação da inflação no ano de 2013. Nessa perspectiva, após 13 anos de adoção e 8 anos consecutivos em que as metas foram cumpridas, o regime de metas para a inflação se consolidou e comprovou ser o que melhor se adequa à realidade brasileira e a um ambiente global em que os choques têm sido cada vez mais frequentes e intensos. Nos próximos anos, a política monetária continuará sendo conduzida tendo como foco exclusivamente o compromisso com a estabilidade de preços, seguindo a abordagem para a meta de inflação. Esse objetivo fortalece, esse compromisso fortalece, e no mecanismo de retroalimentação é fortalecido pelas decisões de investimento que os senhores e as senhoras estão tomando hoje, certamente as que virão nos próximos anos. Isso, o lado da oferta certamente ajudará nesse processo de estabilização monetária. Em síntese, em relação à inflação no Brasil, acho que ela está sob controle e se desloca na trajetória das metas estabelecidas, ainda que, como diz o Banco Central, esse processo não seja um processo linear. No momento, vivemos uma reversão, mas a tendência é de convergência para o nosso centro da meta de inflação. Em relação ao sistema financeiro, que eu prometi falar aqui, eu gostaria de voltar um pouquinho, rapidamente, à crise internacional, aquela primeira fase da crise internacional nos Estados Unidos, em 2008, quando o mercado financeiro viveu momentos de intensa volatilidade e várias instituições financeiras, principalmente em economias avançadas, não resistiram e faliram ou foram vendidas a preço de liquidação. No Brasil, conseguimos superar aquele momento de estresse sem qualquer acidente de percurso, graças à existência de uma regulação prudencial rigorosa e a uma supervisão estruturada, eficiente e abrangente do sistema financeiro nacional. Entretanto, como já havia mencionado no meu discurso de posse em janeiro de 2011, não poderíamos, naquele momento, nos acomodar com o sucesso diante da crise de 2008, pois, como eu disse, como nós pensamos, as crises financeiras surgem de forma lenta e, por vezes, silenciosa. Ademais, o processo de aperfeiçoamento da regulação prudencial e da supervisão do sistema financeiro é um processo contínuo, sem fim, precisa acompanhar as inovações que são incorporadas a todo o instante, a todo momento, a todo dia, pelos mercados. Foi exatamente isso que fizemos nesses quase 2 anos que estou à frente do Banco Central. Na esteira das lições da crise de 2008 e principalmente do processo contínuo de monitoramento e avaliação do sistema financeiro por diferentes áreas técnicas do Banco Central, promovemos inúmeros aperfeiçoamentos no arcabouço prudencial e regulatório e nas práticas de supervisão das instituições financeiras. Constituímos, por exemplo, o Comitê de Estabilidade Financeira, o COMEF, que reúne a cada 2 meses a diretoria colegiada do Banco Central e representantes dos departamentos das áreas de regulação, supervisão, da área econômica, todos esses reunidos para discutir a evolução do sistema financeiro nacional e propor estudos normativos e mesmo ações específicas da área de supervisão. São reuniões de intensa reflexão sobre o nosso sistema financeiro, sob diferentes óticas, a ótica regulatória, econômica, financeira, contábil, mercadológica e concorrencial, e que contribuem de forma decisiva para a formulação de políticas e ações do Banco Central nessa área da estabilidade financeira. Reorganizamos e ampliamos o escopo de atuação da supervisão das instituições financeiras, introduzindo diretrizes e instrumentos mais modernos e eficazes. Com isso, conseguimos aperfeiçoar e reforçar ações preventivas, exigindo planos de solução de problemas ou mesmo impondo restrições operacionais. Promovemos ampliação e aperfeiçoamento da Central de Risco de Crédito, que passou a registrar individualmente todas as operações de crédito de valor igual ou superior a R$1.000. São mais de 480 milhões de registros individualizados com informações detalhadas sobre cada uma dessas operações de crédito, abrangendo cerca de 100%, 99% do montante de crédito existente no âmbito do Sistema Financeiro Nacional. Trata-se, portanto, de um instrumento poderoso, praticamente inédito
entre os supervisores financeiros internacionais, capaz de prover informações para fins de supervisão do risco de crédito a que estão expostas as instituições financeiras, se constituindo instrumento para a área de supervisão no monitoramento da qualidade da evolução do crédito na economia. Incentivamos o sistema financeiro a constituir a Central de Cessão de Crédito, a C3, tornando obrigatório o registro de operações de crédito negociadas entre as instituições financeiras e um sistema especificamente criado para essa finalidade, provendo maior segurança nas negociações, contribuindo para o bom funcionamento desse importante instrumento de distribuição de liquidez entre os agentes financeiros. Por fim, também aperfeiçoamos as práticas de supervisão, tornando-as mais abrangentes e principalmente intrusivas. As avaliações e os questionamentos passaram a ser mais incisivos e frequentes, inclusive em relação às fragilidades na estrutura de governança e a estratégia de negócios, com acompanhamento constante de sua efetividade. Essas iniciativas e inúmeras outras aqui mencionadas contribuíram para tornar mais efetivo e eficaz o processo de supervisão em todas as suas fases, do monitoramento regular às ações corretivas. Com isso, foi possível identificar vulnerabilidades que resultaram na formulação de um plano de ação de saneamento com um diagnóstico profundo e a adoção de medidas necessárias à solução dos problemas detectados. Esse plano foi conduzido de forma serena, sem a utilização de recursos públicos e sem impor qualquer risco ao bom funcionamento dos mercados. Por isso, posso afirmar que temos hoje um sistema financeiro ainda mais forte do que há 2 anos, capaz de contribuir de forma efetiva para o crescimento sustentável do país. Bem, para concluir, eu gostaria de ressaltar as boas perspectivas que a economia brasileira apresenta em relação ao crescimento, as inúmeras oportunidades de investimento, que eu não preciso falar para as senhoras e para os senhores, e também o fato que o Brasil hoje o país tem em curso uma agenda ampla para aumentar a produtividade e a competitividade da nossa economia. Temos um sistema financeiro forte, sólido, bem capitalizado e com bons níveis de liquidez e provisão, capaz de contribuir, como eu disse, ao crescimento sustentável do país. Isso tudo ocorre num ambiente de inflação sob controle, inflação essa que, como mencionei há pouco, se desloca aí em direção à nossa trajetória de metas de inflação, ainda que esse processo, como disse, não seja um processo linear. O contexto internacional de baixo crescimento e de abundante liquidez, acho que tem suscitado um grande debate sobre a adaptação das atuações dos bancos centrais às novas circunstâncias da economia global. Creio que muitos justificam a utilização de medidas não convencionais de política monetária nos países avançados como necessária para impedir uma nova grande depressão, apesar de reconhecer a possibilidade de efeitos colaterais indesejáveis em preços internacionais e inflação. Outros advogam a sinalização de manutenção de taxas de juros muito baixas por um período prolongado, mesmo depois de indícios claros de retomada da atividade. Finalmente, a dificuldade da retomada do crescimento nos países avançados coloca no debate a questão do recurso prolongado a taxas de juros negativas e bem abaixo do juro real neutro dessas economias, mesmo que isso possa produzir temporariamente uma inflação mais elevada. Esse debate dos países avançados, creio que não pode e não deve ser transposto para países emergentes, em particular para o Brasil. Nós aqui no Brasil não estamos correndo o risco de deflação. Temos que preservar o benefício de termos ancorado nossas expectativas de inflação por meio de políticas robustas e críveis. Por isso, temos sempre repetido que os ciclos monetários não foram abolidos no Brasil, que as condições monetárias definidas pelas nossas decisões obedeceram e obedecerão sempre à convergência para a meta do cenário prospectivo para a inflação nesse regime de metas. É possível haver divergências entre analistas sobre números projetados ou sobre a interpretação de choques de oferta, mas o Banco Central sempre trabalhará dentro do arcabouço canônico do regime de metas para a inflação. Nesse sentido, gostaria de reafirmar que este Banco Central
persegue, com determinação técnica, de forma incansável e intransigente, o cumprimento da sua missão institucional de assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda. E o regime de metas para a inflação tem se mostrado um instrumento que mais se adequa ao cumprimento dessa missão. Eu creio que mesmo nesse novo ambiente global, em que os choques têm sido cada vez mais frequentes e mais intensos, a adoção de políticas monetárias, políticas macroeconômicas, tem se tornado de fato mais complexa. Acho que o nosso regime, pelo menos na área macro de política monetária, o regime de metas de inflação, está em vigor já há mais de 13 anos, e apesar de todas as adversidades econômicas no âmbito nacional e principalmente internacional que enfrentou, nos últimos 8 anos consecutivos, as metas têm sido cumpridas pelo Banco Central. Acho que essa é a expectativa para este ano, para o ano vindouro, também de que isso não seja diferente no Brasil. Eu queria trazer esses 3 assuntos para os senhores, senhoras, né? Quer dizer, a nossa visão internacional, a visão econômica, tanto do estágio da economia brasileira, no que diz respeito ao crescimento, e certamente da inflação, que é nosso objetivo no Banco Central, mais uma vez, chamar a atenção de que nós precisamos, quer dizer, independentemente do ambiente do entorno global, que continua sujeito a incertezas, em algumas questões avançou, como eu mencionei aqui, mas continua com uma certa complexidade. Mas nós temos, nesse estágio, condições, o Brasil, tanto por suas políticas, pelo que já foi feito, pelas demandas que há, pelo processo de integração de cerca de 40 milhões de brasileiros à nossa classe média emergente nos últimos anos, certamente nós temos fontes internas que criam oportunidades e desafios para o futuro próximo. Então, é o momento de olhar mais para dentro, né, independentemente do ambiente internacional e, digamos, continuar investindo, continuar consumindo no país dentro de um ambiente de absoluta estabilidade, tanto no sistema financeiro quanto na economia em geral. Bom, encerro essas breves palavras, agradecendo mais uma vez a você, Roberto, Tivita, Fábio, por essa oportunidade e fico à disposição para um Q&A. Muito obrigado.